o próprio Sport TV tinha colocado uma bancada assim do lado do lado do campo, assim, quase que no corner, assim, no escanteio, né? Então, na bandeirinha de escanteio, assim, né? Então, os caras ficavam transmitindo ali 24 horas o treino. E eu hoje, olhando assim, né? Devia ser difícil pro Parreira dar um esporro no Ronaldo, chamar a atenção do Lúcio, pô, chamar a atenção de Gilberto, falar com o Cafu. Eu achava que, assim, a preparação do treino é um local fechado. Ah, mas, porra, o Dunga fechou em 2010, também não ganhou. Mas isso é uma outra coisa. Eu acho que uma seleção que quer se preparar para uma competição desse nível, ela tem que estar ali fechadinha, o treinador tem que estar treinando, que isso é uma coisa também que, assim, a relação é diferente. Por exemplo, a Alemanha teve aqui em 2014, foi lá para o sul da Bahia, sei lá, fez lá, montou lá um resort lá, treinou lá, mas levava a família no momento de lazer, os caras saíam. Mas quando treinavam fechado, ninguém assistia o treino da Alemanha. E essa é a diferença, né? Porque às vezes aqui no Brasil a gente tem essa coisa de que, pô, mas levou a família, tá uma bagunça. Pô, que não sei o quê, tá com os filhos lá no campo, tá uma bagunça. Não, não é isso. É que na hora da folga do cara, o cara pode ir lá, olhar, visitar a esposa, os filhos e tal. E eu acho que em 2006 faltou isso. E eu também eu tenho essa relação, né, de que talvez por ter sido campeão em 2002, o olhar para a competição já foi diferente. O primeiro ali, talvez em 2002, mais focado na busca ali do título. E em 2006 talvez tenha tido um pouco mais de relaxamento. Eu não digo que tenha faltado o trabalho, mas eu acho que um pouco mais de relaxamento. Talvez tenha sido isso. 3 finais de Copa seguidas, já 94 campeão, 98 vice, 2002 exato, campeão de novo. Exato. Você acha que o processo de 2006, então, foi um pouco bagunçado por conta disso? Não, eu não digo, assim, eu não digo, é o que eu falo, não foi bagunçado, né? Muito pelo contrário, quem sou eu para dizer que o processo foi bagunçado? Mas eu acho que foi essa organização em relação ao local. Eu lembro que tinham 15 mil pessoas num jogo treino contra o Fluminense, por exemplo. Foi o juvenil do Fluminense. Se você se preparar para uma competição, a gente fez um jogo treino contra a seleção, contra o juvenil do Fluminense, foi 8-0, se eu não me engano, o jogo. E aí, no final, pô, o pessoal invadindo o gramado, aquela coisa toda. E aí tu tira o foco, né? Tu perde o foco. Quando tu começa a ver um monte de coisa ali, muita gente e tal, você acaba perdendo o foco na competição. E eu acho que a preparação talvez não tenha sido a ideal. Como é que era essa reserva do Roberto Carlos? que o Marlon não me ouça, né? Que o Marlon é nosso ex-preparador físico, que tá trabalhando agora no profissional, né? Então eu brinco muito com o Marlon, né? Assim, é difícil, assim, JP, tu falar como é que é ser reserva do Roberto Carlos, cara? Como é que é tu ficar esperando uma coisa, assim, ficar imaginando um negócio que tu não sabe se vai chegar, né? Como é que eu vou entrar no lugar do Roberto Carlos? E eu tive a chance para jogar no terceiro jogo contra o Japão, e as pessoas falam muito isso, né? Pô, tu devia ter ficado, tu podia ter jogado, pô, o Parreira devia ter te colocado para jogar. Mas eu te coloco no lugar do Parreira, né? É difícil, assim, como é que você tira Cafu, como é que você tira Roberto Carlos, como é que você tira o Dida, como é que você tira Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno. Pô, o Ronaldo não tava com as condições físicas ideais, mas como é que você tira? O cara tinha acabado de se tornar o maior artilheiro, né, da Copa naquela competição, e depois o Klose passou, né, mas é difícil pro Parreira também, né? Acho que tem a parte da confiança do treinador com, o melhor lateral esquerdo do mundo, com o melhor lateral direito do mundo. Como é que você põe o cara no banco de uma Copa do Mundo, né? É difícil, mas pra mim, assim, era de boa. Até assim, sabe, aquela coisa de você, depois do Roberto, você ser, talvez, ter o olhar das pessoas como o reserva do Roberto, assim, sabe? Entre tantos outros nomes, porque tinha o Léo, tinha o Felipe, tem a Tirson, eu joguei eu participei assim, numa geração que tinha muitos jogadores com capacidade, Michel Baixo, você tinha Adriano, você tinha Maxwell, você tinha Kleber. E assim, a única coisa que eu tenho assim um pouco comigo é de não ter ganho, por exemplo, uma bola de prata, por exemplo, numa competição em 98, o Cruzeiro foi em 5 finais. Em 4 finais, eram 5 competições e o Cruzeiro foi para 4 finais. E a minha geração só tinha jogador bom. Fábio Aurélio, você tinha Felipe, Atisson, César. Então, assim, é difícil, cara. Mas eu entendo, assim, eu conseguia
lidar com essa situação tranquilamente. É por isso que na sua geração um monte de lateral virou meia? Você falou, por exemplo, Artirson, Felipe, você, todo mundo virou meia porque era muito bom de bola e era desperdício jogar na lateral? Eu acho que eram jogadores que tinham essa capacidade mesmo, assim, né? Tanto é que quando o Tite me colocou no meio, eu tinha muito medo de não me adaptar à função, né? E era o Roger Machado, que foi outro baita lateral esquerdo também. E eu falo isso com ele até hoje, né? Porque o Rodrigo Fábio tinha saído, o Rodrigo estava no Grêmio, tinha saído, estava emprestado do Real Madrid e depois foi embora, e ele não tinha outro jogador para a função. E ele virou para mim e falou assim: não, tu vai jogar de meia, tu vai ser o meu meia, porque a gente jogava no 3-5-2. O Roger era o terceiro zagueiro e eu jogava de ala na linha de 5. E ele voltou para um 4-4-2. E aí eu falei assim, pô, ele voltou pro 4-4-2, lateral esquerdo agora, só tem eu e Roger. O Roger é capitão, pô, campeão com o Grêmio. Eu falei, rapaz, se eu... Rodei. Eu falei pra ele assim, não, se eu não me adaptar no meio, eu vou voltar pra lateral. Só que na lateral, eu tinha muita confiança. Eu falei assim, pô, ele vai botar o Roger no banco, ele vai se virar. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim, meu filho, você vai ser o... Eu falo com isso com ele até hoje, e ele fala isso também, Tite, né? Não, você tem todas as valências técnicas, táticas para estar jogando de meia. Eu falei, tá bom, professor, eu vou fazer porque o senhor tá me pedindo, mas se eu não me adaptar, o senhor vai se virar porque eu vou jogar na lateral e vou ser titular, porque eu vou jogar. E tu vai ter que botar o Roger no banco, tu vai se ver com a torcida e tal. E aí o legal disso também é porque hoje eu entro, assim, às vezes, muito no Instagram e tal, o pessoal do Grêmio ali posta bastante coisa, e você entra ali, tem muito torcedor que fala, pô, Gilberto foi o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Pô, Gilberto... Então, essa confiança que eu tinha era muito em função disso também. Era em função da relação que eu tive vestindo a camisa do Grêmio e que eu fui muito bem, mas, infelizmente, com o Grêmio eu não consegui ganhar título. Eu não consegui ganhar ali, foram 2 anos ali, 2002 e 2003, eu não consegui ganhar título, mas a torcida me apoiava muito. Então tem muito isso, assim, acho que pela qualidade técnica que a gente tinha, Roger, Felipe, Atisson, Fábio Aurélio, Adriano, os treinadores acabavam puxando esses jogadores para o meio do campo. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!